Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Inspire. E hoje vocês não vão acreditar, finalmente eu consegui encontrar a Samantha, que a gente tem marcado essa entrevista, eu acho que faz uns 5 meses que a gente tá tentando se encontrar e hoje finalmente aconteceu. Então esperem que esse encontro vai ser muito legal. Samantha, gratidão por ter nos recebido aqui na sua casa. Gratidão a você. Samantha, conta pra gente da onde você é no Brasil, há quanto tempo você está em Londres? Eu sou gaúcha e faz 10 anos. Eu vim pra cá em 2000, não, vai fazer 11 anos. A gente se perde um pouquinho, não é? 11 anos. Além de ser modelo, né, você tá sempre envolvida com projetos com relação às pessoas portadoras de deficiência. O porquê isso? Conta pra gente como é que isso aconteceu na sua vida e qual o sentido que deu a ela a partir de então. Eu acho assim, não teria como eu não estar envolvida com uma coisa que pra mim, além de ser o meu dia a dia, além de ser a minha história, além de ser eu, né, o que eu sou, uma pessoa com deficiência, e deixar com que o mundo seja tão fechado para essas questões. A gente tem que ter uma conscientização, tem que estar mais aberto, as coisas têm que acontecerem, as pessoas têm direitos, esses direitos têm que estar lá, tem que acontecer. Então, não teria como eu não me envolver com isso. Sabe? Deixar as coisas, não existe rampa, tudo bem, não existe rampa, a pessoa não está respeitando seus direitos, e você se conformar, ser uma conformista, porque eu acho que eu não tenho isso no meu intrínseco, não é meu. Não é sua essência. Estar conformada com as coisas, vendo que as coisas estão erradas e não querer mudar aquilo que você não concorda com. Para as pessoas entenderem, hoje você tem uma paralisia parcial das pernas, é isso? O que aconteceu, Samantha? Eu tive um acidente com arma de fogo quando eu tinha 14 anos de idade. Eu estava brincando com a arma do meu pai. Peguei a arma para desvendá-la e ela desvendou-me. Me transformou de outra forma. Então, eu me dei um tiro praticamente. Pegou o fígado, a coluna, pâncreas, queimou a medula. Só que queimou a medula parcialmente. Então, o meu lado direito eu não mexo e não sinto. E o lado esquerdo eu tenho um pouco de movimento e um pouco também de sensibilidade. Tudo bem alterado. Você não sabe até onde você sente. É uma questão, né? Toda deficiência ela é super peculiar, ela é diferente, muda de pessoa para pessoa. Então, a minha deficiência, ela é parcial, ela é incompleta, pegando praticamente o lado direito, né? Mas isso faz com que eu não mexa. Tem outras coisas, como a parte, todo mundo vê a parte física, assim, né, imediata, mas a parte urinária, todas essas coisas também são afetadas. São afetadas também. 14 anos de idade, quer dizer, eu sei que você sempre foi super afim de fazer esporte, estava começando a questão de ser modelo, porque, né, como vocês estão vendo, é linda. Então, como é que foi isso? Como é que eu vou te explicar? Não foi fácil. Não tem como dizer, foi fácil. Quando a gente olha para uma situação que você viveu no passado, que foi difícil, e você pensa assim, eu aprendi muito, valeu a pena ter passado por aquilo para eu ser quem eu sou hoje? Valeu, né? Então parece que aquela situação é fácil depois que a gente passou, lógico, né? Lógico. Mas se eu pensar em cada momento, quando eu acordei no hospital, entubada, que daí você não consegue respirar, porque o ar vai direto pro pulmão. Então tem aquelas situações que são situações assim que elas são tão difíceis que eu não gosto nem de pensar, porque parece assim que você volta e fala assim, nossa, como é que você fica na UTI com uma máquina botando ar para você, no seu pulmão diretamente, daí você não respira. Desde que você nasceu, você faz esse movimento. Sim. E de repente você tá ali 1 hora viva, 2 horas viva, sem tá respirando, como se tivesse... Sim. Então, assim, são situações que são super traumáticas, que são agoniantes, né? Mas que depois que você passa, você fala assim,
aprendi, né? Aprendi a me conhecer, aprendi a estar naquele momento ali, mesmo naquela agonia, você se transforma. Então, assim, não teve um momento que foi mais fácil, mais difícil, teve sempre momentos, assim, lindos também, que, por exemplo, assim, eu voltando, eu vejo isso hoje, assim, não como se fosse a minha história, é incrível, é como se eu estivesse vendo a história de alguém, sabe? Tipo assim, aquela menina, que não sou eu, para contar assim, né? Sim. Voltando para a escola, na cadeira de rodas, e, por exemplo, assim, todos os meus colegas, a gente ia jogar vôlei. E eu disse assim, não posso jogar vôlei. Eles disseram, não, Samantha, vem, joga com a gente. Então, assim, você vê que teve sempre aquela coisa de família, de amigos que estavam ali, que não deixaram, assim, Samantha, você não pode, você fica aqui, você fica de lado, você tá fora, né? Eles sempre estiveram junto comigo e sempre me puxaram. Não, vem jogar vôlei, você fica na rede. Então, eu me lembro que eu dava o saque, e daí já ia pra rede, porque na rede, né? Então, assim, lógico, o jogo já não era mais tão competitivo, mas pra eles também era super legal o fato de estar me incluindo, e pra mim, maravilhoso o fato de ter amigos tão maravilhosos que estavam sempre me colocando em todas as situações. E eu tava pra perguntar, porque com certeza não foi só a Samantha que mudou, tudo em volta mudou, a família, os amigos, quer dizer, isso é fundamental para que você conseguisse, de uma certa forma, superar o trauma, não foi? Mas é isso que eu digo, quando você olha pro passado, eu vejo as coisas ruins que eu passei, mas eu também consigo ver as coisas boas que eu ganhei, sabe? Assim, eu não fico pensando só, eu digo assim, todo o suporte que eu tive familiar, dos meus amigos, dos meus colegas, então foi muito importante para mim toda essa base, né? Isso tudo aconteceu no Rio Grande do Sul, depois você acabou indo para Brasília. Como é que foi a história de Brasília, da reabilitação? Eu fui para minha reabilitação em Brasília pro Sara Kubitschek já no segundo mês depois do meu acidente. Eu consegui, fui uma minha vaga em Brasília, fui para lá. Foi maravilhoso, a primeira vez que eu fui de avião, chegar lá num lugar quente, tipo, Brasília, eu sou completamente apaixonada por Brasília. Tenho amigos lá, assim, tanto que eu fui morar lá depois, quando eu tinha 24 anos de idade. Eu voltei para Brasília para morar lá, de tanto que eu me apaixonei por Brasília. Então, fui fazer a minha reabilitação, tudo muito novo, experimentando frutas diferentes, espinha, coisa que a gente não tinha no Sul. Então, tem essa parte também toda de uma aventura, eu com 14 anos de idade, fazendo essa aventura na cadeira de rodas, né, pegando o avião e descobrindo as coisas, como é que eu poderia fazer as coisas, como é que eu não poderia, se eu ia precisar de ajuda, se eu não ia. E teve a parte da reabilitação, que foi muito legal, porque eu ganhei muita coisa, aquela questão de transferir da cadeira para um outro lugar sozinha, da cadeira para o carro, você ganha muita força, mas é muito puxado. É extremamente puxado e é um foco, sabe? Então você tem que ter aquela determinação. Então eu me lembro, tem uma situação que me traumatizou de uma forma que eu tava pendurada nas barras e ele falou assim, você tem que fazer 30. Como é que a gente fala o nome da... Push-up, né? Eu não sei como é que é em português agora, não tô não lembrando. Sei. Né? Sim, né? De fazer aquele momento, você tem que fazer 30. E eu, tipo assim, tudo bem. Eu pensei, nunca tinha feito na minha vida, vou conseguir. Daí fiz 1, 2, 3, 10. Fiz 10, já tava no meu limite, não ia conseguir fazer mais. Daí ele assim, não, você tem que fazer 30. Daí eu fiz 15 e, tipo, já tava me largando, né? E eu falei assim, eu não vou conseguir. E ele eu fiz 20. Daí eu falei assim, tá, é o suficiente. E ele, não, você vai fazer 30. Daí eu não conseguia mais. E daí eu me pendurei. Eu falei assim, eu não vou conseguir mais, me tira daqui. Porque eu não tinha minhas pernas, eu tava pendurada ali, né? Sim. E ele assim, não, você vai fazer 30. E eu tava pendurada. E eu falei assim, eu não vou conseguir, me tira daqui. Ele assim, eu não vou te tirar daí, faz 30. Então, é uma coisa assim que você... E pensa, assim, é uma mentalidade... Eu tinha 14 anos de idade. Sim. Não é uma coisa que você tá falando pra alguém que tem 20, que tem 30, Sim. que tem uma maturidade, alguma coisa. E eu, tipo... Só que eu sabia que se eu me soltasse dali, eu ia cair no chão, porque eu precisava da ajuda dele. E daí foi, sei lá, eu fiz 25, acho que comecei a chorar, coitado deles me tiraram. Mas assim, você vê que você tem que criar aquela força. E essa força, ela não é só física.
ela é uma força mental também. Na verdade, eu acho que começa ali, né? Então eles têm essa psicologia que eles estão te fazendo, tipo assim, olha, se você não fizer, eu não vou estar aqui para te ajudar. Você precisa saber se virar nessa situação. Mas isso é para tudo na vida, mindset, né? Uma vez que você quer, é daqui que começa, tudo acontece, mas é impressionante como a gente às vezes demora para entender. Bom, reabilitação, né, se tornou um pouco mais independente com relação à nova situação, digamos assim. Eu recentemente li uma matéria que você falava que para algumas pessoas a cadeira de roda ela é limitadora e para você é o contrário. Me explica isso. Eu tenho uma teoria, uma teoria minha, que eu acho que a cadeira de rodas ela é potencializadora. Então ela vai potencializar o que você tem. Se você é uma pessoa que é mais acomodada, mais calma, mais preguiçosinha, vamos dizer assim, ela vai potencializar isso, vai fazer com que a cadeira de rodas seja uma barreira para você. Então, tipo, você já não gosta de sair de casa, então a cadeira de rodas veio como o potencializador de ser a perfeita desculpa que você não vai precisar sair de casa. É muito difícil, então ela vai fazer com que isso seja mais difícil. Agora, se você tem aquela vontade, eu vou mudar, eu vou não sei o que, a cadeira de rodas vem e fala assim, agora você tem um motivo, vamos lá porque você vai mudar. Ela vai potencializar essa força que você tem de mudar a situação inteira, sabe? Ela vem como uma força, um leão, assim, vamos fazer a diferença, vamos mudar, vamos... Então ela tem esse potencial de set mind, tipo, ok, não estamos acomodados, vamos lá. É o teu instrumento. De mudança, de ir lá fazer. Você então nesse período terminou os estudos, foi até onde, o que você fez em termos de profissão, como é que foi o teu início de carreira, digamos assim? Pois então, eu com 8 anos de idade tive meu primeiro desfile. E depois dos meus 8 anos, depois desse desfile, eu pensei, eu quero ser modelo. Então assim, eu não tinha plano B para mim, sabe? Eu queria ser modelo, eu fiz todos os cursos de modelo que eu precisava fazer para ser modelo. Com 14 anos eu já era modelo, eu já era profissional, estava começando a minha carreira e fiquei na cadeira de rodas. Então, para mim, a cadeira de rodas foi mais difícil em função de eu não poder ser uma modelo mais, porque naquela época nem se pensava em modelo na cadeira de rodas, né? Nunca ninguém tinha visto, do que o fato de andar. Porque andar eu podia fazer tudo ainda com a cadeira, mas o fato de eu não poder modelar, essa foi uma grande, enorme frustração para mim. Então, naquele momento, aquele meu sonho acabou. E eu também jogava tênis. Eu também comecei a jogar tênis com 8, 9 anos de idade, então eu já jogava tênis. E eu já jogava tênis, eu não jogava profissionalmente, mas eu era número 1 da minha cidade, em Capão da Canoa. A gente tinha feito torneios entre casais e, né, entre nós ali na cidade, coisa e tal. Então eu jogava bem tênis, eu gostava de jogar tênis. Tênis era o meu esporte. Por isso que eu digo que a minha história ela foi bem consistente, porque eu jogava tênis antes, joguei tênis depois. Eu desfilava antes, desfilo agora. Então ela não foi uma coisa que mudou muito, ela sempre foi muito consistente. E daí quando eu fiquei na cadeira de rodas, tudo bem, continuei estudando e pensei, vou fazer odontologia. Fiz 1 ano de odontologia e achei muito difícil, porque não tinha nada acessível na universidade. Nada. Então a gente tinha que desgastar gesso, assim, várias coisas na questão de odontologia, né? Pegava um cadáver, você tem que dissecar. Eu me lembro que eu ficava de contato, porque eu estava sentada, e eu ficava muito próximo, então aquele cheiro de formol era muito forte. Todo mundo faz em pé. Então você tem uma distância, eu estava sentada, então para mim ficava muito perto. Eram tantas as barreiras, eu me lembro vezes assim que eu ia para a universidade, chegava lá, todo mundo gosta quando não tem aula, quando a aula é cancelada, eu quase chorava, porque eu chegava, ia até lá, e eu tinha que esperar até as 10h40 da noite para poder voltar para casa, porque eu não tinha como pegar um outro transporte público, porque o transporte público naquela época não era acessível. Não era acessível? Não era adaptado. Não, e, aliás, em muitos lugares do Brasil continua não sendo, né? Então, agora, graças a Deus, está mudando. No Rio, em função das Paralimpíadas, eles fizeram toda uma rota nova, mesmo com as roubalheiras do Cabral, lá fizeram umas coisas assim. Em Porto Alegre está bem melhor. Mas a gente tá falando de 25 anos atrás, né? Sim. Então, tipo, não teria como não melhorar.
Então eu me lembro que eu toda de branco, em dia de chuva, eu passar embaixo da roleta para poder sentar, sabe? Com o ônibus todo lambuzado, aquele negócio de branco, daí você tem que entregar a sua bolsa, que tem dinheiro, que tem tudo, para alguém que você não conhece, para passar ali para você, porque você tá rastejando ali, né? E a cadeira, o motorista vai passar por cima da roleta, não sei o que. Então, assim, eu tive aquela frustração de chegar. Então, foram coisas muito difíceis, assim, nesse sentido de que não tinha nada acessível naquela época, mas isso também não me abatia, sabe? Eu digo, preciso ir, vou, e vou. E fiz tudo o que eu precisava fazer. Apesar de todas as dificuldades, você acabou não se abatendo, mas mesmo assim resolveu mudar. Quer dizer, você passou a estudar Direito, foi isso? Daí comecei a fazer Direito e fui fazer um internship dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, trabalhei na Assembleia do Rio Grande do Sul por 4 anos, até que eu fui transferida para Brasília, no Senado Federal. Olha só como são as pontes, né? A gente às vezes pode achar que são muros. Não, são pontes, né? São. Que legal. E daí trabalhando na política em Brasília já, que era o meu lugar preferido do mundo, acho, eu descobri o tênis em cadeira de rodas. Eu comecei a jogar o tênis em cadeira de rodas e daí fiquei a número 1 do Brasil no esporte naquela época. Olha só, vamos esmiuçar essa história porque isso é muito interessante. Você voltou a fazer aquilo que você gostava, né? Mas agora dentro de uma outra situação. Treino diariamente, disciplina, como é que foi isso? Eu ainda estudava, então eu estudava, pela manhã eu ia para a faculdade e à tarde trabalhava e à noite eu treinava. Daí o que aconteceu foi que depois de um certo momento, quando eu comecei a treinar e comecei a ficar boa na história, eu queria treinar mais e mais e mais. E fica inviável, porque eu tinha que fazer meus trabalhos de faculdade. Eu tinha o meu trabalho na Assembleia. Sim. Então, tava puxado demais. Mas daí, quando começou os torneios nacionais, eu não tinha como sair da faculdade, deixar o meu trabalho para ir jogar um torneio de 5 dias, Sim. sabe? Então, eu tinha que fazer os torneios de tênis, E daí, eu tive que mais ou menos fazer uma opção. E agora? Eu abraço o tênis ou eu desisto? Porque senão eu não ia fazer torneio, eu não ia poder jogar profissionalmente. E naquele momento eu decidi que eu ia jogar tênis, que eu ia fazer aquilo ali, ia ser a minha profissão, assim, naquele momento. Sim. Assim, depois, mais tarde, eu cancelei a minha universidade, e depois jogo tênis agora, até pela questão de idade também, porque eu já estava com 26 anos, eu não tinha como, deixar pra jogar tênis mais tarde. Sim, claro. Porque eu já estava velha. Entre aspas, com claro. 26 anos, né, para começar a jogar tênis profissionalmente. Então eu cancelei a universidade, daí eu digo, vou fazer tênis e depois eu volto para a universidade, porque a universidade vai estar aí, eu posso voltar a qualquer momento. Sim. E daí cancelei, botei a cabeça no tênis e segui, né? Como é que foi isso? Foi número 1 do Brasil e depois foi para as Paralimpíadas? Como é que foi isso? Eu nunca joguei as Paralimpíadas. Tá. Eu joguei o Parapanam em 2007 e a gente foi medalha de prata, eu e a Rejane, que é minha parceira de dupla. Nós fomos medalha de prata no Parapanam. A gente jogou 3, a Rejane jogou mais, porque daí eu já parei de jogar, mas eu joguei 3 mundiais pelo Brasil, no Brasil mesmo, um mundial, joguei na Itália e na Suécia. E como é que foi essa experiência? Porque eu acho que assim, né, a partir do momento que você se vê, entre aspas, diferente, sozinha, mas aí você comentou comigo que existe essa conexão, porque você tá lá e todas as pessoas têm alguma coisa, alguma coisa para overcome, alguma coisa para passar por cima. Como é que foi essa experiência, Samantha? É uma experiência linda, porque é mais ou menos assim, você se encontra, você encontra o seu nicho, você vê que você tá passando por uma dificuldade, que aquela pessoa também tá passando por aquela dificuldade, que não é só você que passa por aquela dificuldade, Sim. sabe? Você encontra outras pessoas, então você encontra a sua trupe, ali, né? Sua tribo. A sua tribo, você tá ali, tá todo mundo igual, né? Então a gente tem essa coisa de belong, de pertencer, sabe? Então, é a minha família ali, é aquilo onde que você se encaixa, onde você vê que todo mundo tem mais ou menos as mesmas
queixas em relação à rampa, que uma pessoa que caminha não vai ver essa dificuldade. Então, você tem essa coisa onde você se olha e você mais ou menos, tipo, concorda e... essa conexão, na verdade, né? Essa conexão. E aí, então, depois de jogos, depois de Brasília, o que você veio fazer em Londres? Pois então, no Mundial, em 2007, da Suécia, eu conheci o Mark, meu marido, que é britânico, e a gente assim, então tá, vamos ficar junto. E pra gente ficar junto era isso, né? Ou eu vinha pra cá, ele não podia ir pro Brasil, eu podia vir pra cá, podia morar eu já jogava, já tava sempre viajando, eu poderia morar em qualquer lugar do mundo, né? Tava sempre viajando mesmo. Então assim, ou eu vinha pra cá e a gente tentava ficar junto e ver se funcionava ou não, ou eu não vinha pra cá e a gente mais ou menos desistia, né? Então tá. E a gente resolveu apostar na relação. E a gente tá há 11 anos junto já, desde que eu vim pra cá, desde 2007. O ano que eu vim pra cá, o ano que a gente ficou junto. Que decidimos, né? Não tinha muita opção mesmo. E tá fluindo. Tá fluindo, graças a Deus. Que mantenha assim, por favor. Como é que foi? Porque você viveu duas experiências diferentes. Logo depois do acidente, a situação de ser cadeirante no Brasil. E aí depois, um pouco mais tarde, claro que com as mudanças que as coisas acontecem normalmente, a situação de ser cadeirante aqui no Reino Unido, aqui em Londres. É diferente? É muito diferente. É muito diferente. Aqui a questão da acessibilidade, ela ainda é ruim, sabe? Se você comparar com países, assim, tipo a Noruega, esses países, assim, tipo, eles têm, nossa, não vou dizer perfeito, mas é quase lá. E aqui ainda você pega o trem, não é toda estação que é adaptada, não é todo lugar que tem rampa, tem uma série de limitações também, mas daí comparar com o Brasil nem perto, né? Porque no Brasil ainda tá bem inferior ainda aqui. Então assim, aqui você vê todos os táxis são acessíveis, esses cabs pretos, eles têm uma rampa que você sobe, então eles são acessíveis, ônibus aqui é acessível. Outra questão também que eu acho que é importante, que vale ressaltar, porque não é só a questão da barreira física, é de como as pessoas te enxergam também. Eu acho que isso também é uma diferença grande, não é? Mas aqui, como a Inglaterra veio de guerras, né, várias guerras, então a gente tem muita pessoa que é amputada, muito deficiente aqui, então a mentalidade em função da pessoa com deficiência é diferente aqui. O Brasil nunca passou por uma guerra, a gente não tem tanta gente deficiente, apesar da gente ter muita gente deficiente e deficientes do mundo inteiro, a gente é 20% da população. Mas aqui, como já vem em função dessa coisa de guerra, dessa mentalidade, a pessoa com deficiência, esses heróis de guerra, eram sempre vistos como, são pessoas que foram lá me salvar, me representar, então são pessoas que têm uma autoestima, eles, né, têm um poder, uma honraria, uma coisa heróica. Você é deficiente porque você é um herói, você foi me salvar. Entendi. Então tem aquela coisa de você olhar para uma pessoa com deficiência com respeito, com admiração, né? Então tem essa coisa embutida na cultura britânica, sabe? Então eles vão te dar um respeito, vão te dar o lugar. O que na verdade não precisa ser britânico para entender que as diferenças devem ser respeitadas em qualquer lugar, seja elas quais forem, né? Mas enfim, a gente não vai entrar no mérito da questão, porque daí a gente fica aqui muito tempo. E a Samantha, ela venceu e vence todos os dias todas as barreiras. Vocês não têm noção do que essa mulher faz. Tem um canal lindo no YouTube, tem blog. Fashion Week, o ano passado. Conta pra gente isso, Samantha. Então, desde que eu me aposentei do tênis, apesar que eu fiquei fazendo tênis e moda durante muito tempo ao mesmo tempo, fazendo os dois juntos, assim, nunca... Porque quando eu fiquei a número 1 do Brasil, ao mesmo tempo tinha patrocinadores, várias pessoas que começaram a me pedir para fazer coisas para eles, e eu vi que tinha um nicho ali, sabe? Que eles precisavam de pessoa com deficiência para estar vendendo a cadeira de tênis deles, para estar vendendo a cadeira normal de rodas, roupas para deficientes e artigos de coisas para deficiência. Então, nesse momento, eu botei na cabeça, né, tipo, vou ser modelo, vou abraçar a oportunidade para esse nicho. Sim. Né? E
Hoje eu já não vejo que eu sou modelo para aquele nicho. Eu sou modelo porque eu sou modelo, entendeu? Mas naquele momento eu vi que tinha uma necessidade, aquela necessidade, então abracei e comecei a fazer aquilo. Fiquei modelando por um bom tempo e jogando tênis ao mesmo tempo. Até o momento que eu me aposentei com tênis e foquei no fashion, né? Daí ano passado a gente fez o Scouts, eu fiz com a Louise Linderuth, que ela é uma designer da Suécia, ela também é cadeirante, ela desenha roupas de jeans para pessoa com deficiência, que quem é deficiente sabe que jeans é uma das coisas mais difíceis principalmente calça jeans, de colocar, até pela flexibilidade do jeans, então tem uma série de coisas que tá em jogo nessa história. E agora, esse ano, em fevereiro, eu fiz o desfile na Fashion's Finest também, durante a London Fashion Week, e várias outras coisas, né? Outros projetos, a revista da Adriana Chiari Magazine, onde a gente se encontrou no lançamento, né? Isso. E como é que isso faz parte do teu dia a dia? É isso que você faz hoje? Você... não digo que vive em função disso, mas é o seu trabalho, né? Eu vejo você abraçando isso com muita força. Como é que é isso pra você? Até eu vi uma entrevista da Ashley, não sei se vocês conhecem, ela é uma plus size model. Então ela é uma das mais famosas, ela é a mais famosa, como se fosse, né, a Gisele Bündchen, no caso. E ela tava falando que até então as pessoas perguntavam pra ela assim, você é modelo? E ela dizia assim, o que você é? Ela dizia, sou modelo. E daí a pessoa olhava pra ela e ela assim, plus size. Tipo, né? Já se justificando, tendo que falar aquilo. Então as pessoas perguntam o que você é, eu digo modelo, em cadeira de rodas. Daí você tem que mais ou menos... E daí você entende que, tipo assim, por que eu tenho que dizer que eu sou em cadeira de rodas, que se você é plus size, ou que se você é uma modelo negra, ou que se você é uma modelo, que seja alguma coisa, você é uma modelo, independente da sua condição. Então, eu sou uma modelo independente da minha condição. Então, eu trabalho com marcas, eu tenho meu Instagram, que é o Sama Bullock, pode olhar lá, tudo em relação à moda com a pessoa, para pessoa com deficiência, mas não só para pessoa com deficiência. Então eu tenho várias coisas, eu sou embaixadora da Toyota, que eles estão lançando um challenge, que é para a pessoa redescobrir a mobilidade. Como seria a mobilidade hoje se não existisse a cadeira de rodas? Como seria redescobrir a cadeira de rodas? Seria uma coisa onde você voaria? Como é que seria da sua vida assim? Então tem esse challenge. Eu sou embaixadora da Toyota Mobility Foundation. Sou embaixadora do Parallel London, que é um racing, que é uma corrida, e eles são de 10 km, 5 km e 1 km e a parte sensorial, e tem 100 metros também. E esse ano a gente está lançando os 3 km de caminhada também. E é um racing que é totalmente inclusivo. Então a gente pode correr junto, no caso eu na cadeira de rodas e você, por exemplo, assim, qualquer maratona que você vai ver que todo mundo na cadeira de rodas vai primeiro, separado, exato, na frente, e os able bodies, as pessoas que caminham, vão atrás. Esse não, é todo mundo junto, misturado, vai todo mundo junto. E quando então, isso vai acontecer? Em setembro. Que legal. Em setembro, no Parque Olímpico aqui. E então também sou embaixadora deles e trabalho principalmente com todos esses desfiles, revistas, marcas, fotos, televisão. Agora mesmo eu fiz uma propaganda pro BBC do Sport Relief, não sei se você viu. Eu vi o vídeo, vocês vão ver um pedacinho depois também. Linda! Nossa, um dia inteiro de gravação, dançando. Então, tudo é isso, né? Daí tem a parte também que, por exemplo, agora mesmo eu dei uma palestra na UAL, que é a St. Martin's, a Universidade de Moda aqui de Londres. A gente teve um painel com gigantes da moda, um designer que apresentou as roupas dele no London Fashion Week, o nome dele é Edwin, a Karen Franklin, que é uma ativista maravilhosa na questão de fashion e diversity, Andrew Dog, que é do Parallel London, que é o mentor, fundador do Parallel London, e a gente está começando a ver se a gente consegue trazer a parte fashion para dentro do Parallel também, então que isso é uma coisa que tá para acontecer, que vai ser bem interessante. E a Débora, que ela é a CEO do Fashion's Finest,
que então é um desfile de moda aqui durante o London Fashion Week, e que eles também abraçam tudo, a diversidade de cor, cadeira de rodas, plus size, tudo. Então a gente foi lá, deu essa palestra para todos. Então assim, você vê que tá mudando o conceito. Você pegar um designer novo, alguém que tá estudando aquilo ali, e mudar o conceito dele, então ele já vai ver na cabeça dele, as próximas coleções já vão vir inclusivas, né? O que é fantástico, na verdade, porque a gente vem sofrendo essa pressão do corpo perfeito, do size zero, né, dessas coisas todas que a gente deixa muito se influenciar por isso. Então, por que não ser influenciado por coisa positiva, né? A moda tá aí para todo mundo, né? Cabe todo mundo dentro da moda, né? Vamos abraçar isso. E isso é muito legal. Eu sou extremamente grata por estar aqui hoje conversando com você sobre isso, porque eu acho que não tem exemplo melhor de resiliência, de vontade de vencer, de fazer a diferença, do que o nosso bate-papo. E eu queria, assim, que você falasse, né, que você acredita realmente que, né, nós vamos tirar o lado positivo, você seria a Samantha que você é hoje se você não tivesse tido o acidente que você teve? Não, e não tem como a gente saber. Sim, claro, né? Duas coisas, Sim. assim. Então, se eu seria feliz, como é que eu vou saber? Sim. Uma coisa que você tem que tirar da cabeça sempre não existe se. Não existe se. Entendeu? Eu sou o que eu sou pelo que eu passei. Se eu não tivesse passado, eu não seria quem eu sou hoje. Eu seria uma outra pessoa. Agora, seria uma pessoa melhor? Seria uma pessoa pior? A gente não tem como saber. Como é que você vai saber? Sim. Não sabe, né? Sim. Então, agora você tá num caminho, tem esse caminho, aquele. Agora você pegou esse, é diferente daquele, vai ser diferente. É sempre uma questão de escolha também, né? Em alguns momentos. Sim. No teu caso, não foi uma questão de escolha, né? Foi uma questão que aconteceu e você teve que aprender a lidar com aquilo. É o que a gente brinca, né? Como é que tá? É o que temos pra hoje, vamos lidar com isso. Agora, só uma questão assim, eu acho que importante importante mostrar e lembrar para as pessoas que existe sempre a possibilidade de. E eu acho que você é um exemplo grande disso, né? As barreiras, elas não podem ser só físicas, e como a gente já comentou, são mentais mais do que tudo isso. A gente se impõe muita coisa. Então eu só queria que você deixasse não digo mensagem, nem conselho, porque isso, né, o que é a vida pra você hoje? O que é viver independente das barreiras pra você hoje? A gente tem várias limitações. Tem as limitações que a gente tem, que são coisas que a gente consegue ver e são visíveis, e você não consegue fazer aquilo ali porque é uma coisa limitante e acabou. Né? 1 mais 1 é 2. Tem as limitações que a gente mesmo se impõe, que a gente acha que é difícil e se conforma e se coloca naquela situação e você não vai além. E eu acho que a minha principal mensagem seria assim: a vida começa quando você sai da zona de conforto. Entendeu? Enquanto você está na zona de conforto, você vai estar ali, você não vai estar crescendo. Não estou dizendo que você vai ser mais feliz, que você vai ser menos infeliz, mas você está numa situação onde aquilo ali basta, né? E você não vai crescer. Eu acho que a vida, aquele algo mais, aquela coisinha frio na barriga, essas coisas, ela acontece quando você sai da zona de conforto. E a zona de conforto não necessariamente, eu não acho que ela é boa, porque é um desconhecido e às vezes também não necessariamente sejam coisas boas, né? Por exemplo, eu ficar na cadeira de rodas não foi uma coisa legal, né? Sim. Mas eu saí da minha zona de conforto, eu mudei, eu tive que crescer naquela área. Então eu saí de uma zona de conforto, eu mudei a minha situação. Não que eu quisesse, né? Sim. Não que então sair da zona de conforto não é necessariamente aquela coisa que você projeta e você tenha. Não, às vezes acontece porque aconteceu. Exatamente. Aí você sai e você cresce naquilo ali. Mas é mais ou menos, basicamente, eu acho que é sair dessa zona e procurar o mais. Procurar, então às vezes você pensa assim, eu vou ter uma entrevista, tô nervosa, o que eu vou falar? Você fica com aquele nervosismo, você não sabe o que vai sair dali, mas exatamente, você enfrenta aquilo, você vai,
e você sai da sua zona de conforto. Então é onde você cresce. Então, assim, não deixar que as crenças limitantes, porque ela é uma crença, a gente acredita naquilo, mas aí você começa a fazer uma coisinha, você começa a fazer outra, você começa a fazer outra, você muda Você muda a sua história. Você muda a sua história, você refaz a sua história, né? Você se reinventa. Né? A cada dia. Então, eu acho assim que independente do que cada um esteja passando, procura um pouquinho mais por dia, sabe? Aquele extra, um pouquinho mais que você vai dar por dia, no final vai ser um tanto mais. Né? Às vezes não é fácil e não acho que seja fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Quando as pessoas chegam e falam assim, mas você tem sucesso, você fez isso, você fez aquilo, e vê toda a parte glamurosa da história, não sei o quê, mas ninguém sabe que, por exemplo, eu fiz um photoshoot agora em dezembro, um exemplo, tava -1, eu tava lá fora, eu passei o dia inteiro frio, tipo, era um frio no osso, a gente tem a perna fina, não tem musculatura, é um frio que é no osso, sabe? Então, assim, toda essa parte que você tem que fazer, que se fica até 1h da manhã escrevendo artigos, editando fotos, toda a parte que tem por trás de um trabalho duro, de muita dedicação e de muito trabalho para você estar ali, de repente, na capa de uma revista, todas as vezes que você teve que sair ou ir em festas, que não necessariamente é só festa, porque você vai para lá para fazer um networking, para encontrar com designers, para encontrar com fotógrafos, para fazer as coisas acontecerem. Sim. Então, todo esse trabalho duro que é feito quando uma coisa aparece. Exatamente. Eu tenho uma frase de uma coaching que eu estava fazendo um processo recentemente. Ela me disse o seguinte: o problema é que a gente compara o nosso backstage com o show do outro. Exato, exatamente. Não é? Exatamente, e não muito é assim, isso. Porque a gente precisa entender ou então, né, como é muito comum, que sorte que ela tem. Que sorte, o meu fruto, a minha sorte vem de muito trabalho, entendeu? Eu comecei principalmente na parte de modelo, ou mesmo falando da parte do tênis. Você vai lá e você ganha uma medalha, mas quantas horas você passou por semana treinando, indo na academia, batendo bola, claro, fazendo fisioterapia, se dedicando, assistindo tênis, vendo tênis. Quantos desfiles eu fiz antes de estar no London Fashion Week? Quantas fotos eu tirei antes de estar numa revista, na capa de uma revista? Quantos artigos eu escrevi? Então, que sorte! Uma sorte feita de muita dedicação. Verdade. Papo delicioso, Samantha. Que, nossa, eu estou extremamente feliz e emocionada de estar aqui com você. Na verdade, assim, não nos conhecíamos, nos vimos talvez 1, 2 vezes e não esqueça esse sorriso, tá sempre ali me acompanhando. Esses dias eu tinha que achar uma foto onde eu tava séria. E eu procurava, não achava todas as fotos. Melhor tá sempre assim, né? Que bom. Gostou? Foi bom? Bom demais. Gente, para vocês que curtiram também nosso bate-papo, nada mais do que ouvir essa história linda, se emocionar, querer fazer mais. E é por isso que eu sempre convido. Vem comigo e inspire-se.